estão vendo e ouvindo esse culto de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, um culto especial, culto em que nós comemoramos no dia de hoje 16 anos de existência aqui no nosso bairro. Culto especial, culto em que nós glorificamos a Jesus por tudo que Ele fez, tem feito e vai fazer ainda em nossa igreja aqui no bairro do Papagaio. Eu quero orar com os amados, com as irmãs, pedindo a Deus que nos dê uma palavra forte, fale ao nosso coração e ministre a nossa vida nesta noite. Pai querido, nós nos glorificamos por saber e por ver que o Senhor pode, faz e realiza todas as coisas na nossa vida e na vida deste mundo. Ó Jesus, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que, ó Deus, conosco tem segurado as hostes malignas para que o mundo não sofra ainda mais do que já vem sofrendo. Ó Jesus, pedimos a Ti que passeie no meio de nós, aqui na igreja onde estamos pregando e falando, na casa dos irmãos que estão ouvindo e vendo esse vídeo. Nós pedimos ao Senhor, porque entendemos que o Senhor é o nosso Deus e não existe outro igual a Ti. Amém. Amém. Queridos, não poderia faltar em nosso momento, neste culto, nós pedirmos a Jesus Cristo que perdoe os nossos pecados, porque nesses 16 anos da existência desta igreja, muitas coisas aconteceram, muitas coisas que não agradam ao nosso coração, e nós queremos que o Senhor Jesus, nesse instante, esteja falando conosco, porque nós, não só nesses 16 anos, mas a cada dia, na nossa fabilidade, nós cometemos erros que não agradam ao seu coração. Eu quero convidar você a orar comigo, eu aqui, você em sua casa, no momento de confissão, que você se sinta à vontade para orar e pedir perdão. Pai querido, nós estamos na Tua presença. Senhor Jesus, muito obrigado, primeiramente, por esses 16 anos de vida. Pai, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Ó Jesus, estejam com aqueles que, ó Deus, passaram por essa congregação, estejam com os familiares daqueles que aqui aprenderam de Ti. Ó Deus, nós clamamos a Ti e pedimos ao Senhor, fale ao nosso coração, ministre a nossa vida e perdoe os nossos pecados, porque muitas vezes nós caímos, muitas vezes o Senhor nos estendeu as mãos e nos levantou para que, ó Jesus, a Tua palavra fosse falada, pregada e fosse convencendo pessoas de que o Senhor pode, faz e realiza. Pedimos a Ti que nos perdoe os pensamentos, as atitudes, as ações, a omissão, tudo aquilo que não é do Teu agrado e que não foi do Teu agrado. Nos purifica, Senhor, para podermos chegar à Tua mesa, ó Deus, agradecidos à mesa do Teu altar que está aqui à frente, agradecidos a Ti por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a essa igreja. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, entendendo que o Senhor tem nos perdoado em Teu nome. Amém. Amados, a palavra de hoje, ela diz sempre para frente, sempre olhando para frente. A palavra de Deus lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37 ao versículo 39, ela diz assim para mim e para você: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amados, uma vez salvo, não é salvo para sempre. A palavra de Deus diz que aquele que retroceder daquilo que aprendeu, a alma do Senhor, os pensamentos do Senhor, a proteção do Senhor não está nele.
olhe para os pés de Cristo, se examine a cada dia, peça ao Senhor a cada dia perdão em um momento de condição. Esse é o momento que o inimigo da vida eterna mais odeia, quando nós nos derretemos na presença de Deus, quando nós, com o nosso coração contrito, confessamos os nossos erros a Deus e aqueles que muitas vezes nós temos ofendido. Gosto de pensar no meu coração que Deus sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. Por isso, queridos, se nós tirarmos o foco da nossa vida, da nossa mente, se nós perdermos o foco de Cristo Jesus, nós acabaremos retrocedendo. Por isso, aqui no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz assim, e ela é muito clara: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, Paulo é muito claro. Ele diz que vai avançando, olhando para frente. Eu pergunto, como é que você tem caminhado na presença de Deus nessa pandemia? Você tem se esquecido do Senhor, porque não tem vindo no templo glorificar ao Senhor? Você tem louvado, tem cantado em sua casa? Você tem lido a palavra? Você tem tido um culto particular entre você e o Senhor Jesus? Se você não tem, tenha, porque senão você corre risco de retroceder e voltar para trás. Meu irmão, minha irmã, pense nisso. Eu não estou pregando e falando só para os irmãos aqui da igreja metodista, aqui no Gilead, aqui em Jacarezinho. Estou falando para você. Olhe para frente, olhe para o alvo que é Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz nesse texto que nós acabamos de ler. Não olhe para trás. A palavra de Deus diz que aquele que segura no arado não olha para trás, olha somente para frente. Eu quero compartilhar um último texto com você, que está no livro de Mateus, capítulo 10, o versículo 27 e o versículo 28. Gostaria que você prestasse atenção nesse texto. Ele diz assim: o que vos digo às escuras, dizei em plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai nos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amados, o conselho do apóstolo São Paulo é para que eu e você fale do Evangelho de Jesus, pregue a palavra do Senhor. O conselho do apóstolo São Paulo é que nós não devemos temer a nada nesta vida, nós devemos temer a Deus, a Jesus, porque Ele pode não só tirar a nossa vida terrena, como o direito de viver na eternidade. Os homens e o próprio Satanás podem tirar a nossa vida terrena, mas Deus pode impedir-nos de ter uma vida eterna. Gostaria que você raciocinasse, imaginasse que Deus em Cristo Jesus pode dizer para você no último dia: não vos conheço. E se isso acontecer, meu irmão, a palavra de Deus diz que você, o corpo e a alma podem perecer. Queridos, isso aqui é uma matéria somente. A palavra de Deus diz que do pó nós viemos, ao pó retornaremos, mas a nossa alma são os nossos sentimentos, são o nosso ódio, o nosso amor. A nossa alma é aquilo que está registrado na nossa mente, é o nosso chip, vamos dizer uma palavra moderna. Isso é nossa alma, e é isso que Deus em Cristo Jesus vai trazer na ressurreição. Todas as nossas lembranças virão conosco,
frente, não olhe para trás. Pessoa que olha para trás é aquela pessoa que se lamenta o dia inteiro, é aquela pessoa que chora pelas besteiras e pelas coisas erradas que fez no passado. Eu quero que você se imagine. Nós estamos comemorando hoje, dia 8 de agosto, 16 anos da existência desta igreja. E como você vê retratado aqui nesse altar, por aqui passou muitas pessoas que Deus quebrou, como diz lá na parábola do vaso, Deus quebrou e reconstruiu. Por aqui passou muitas pessoas que precisavam do alimento que o Espírito Santo nos concede, representado aqui por esse trigo. Por aqui passou muitas pessoas que queriam beber da água que é Cristo, representado aqui por essas botijas. Por aqui passou muitas pessoas. E esse campo missionário, e o pastor e a sua esposa, muitas vezes, teve que andar como está representando a cruz de Cristo aqui, com um peso daqueles que por aqui passaram e que hoje são livres para glorificar o nome do Senhor, livre do mal, livre daquele que veio para oprimir, livre daquele que veio para massacrar e para tirar a nossa paz. Esse altar representa os 16 anos dessa congregação, onde pessoas por aqui passaram e muitas foram transformadas, alimentadas, se fizeram novas pessoas e mesmo assim não deixaram de passar por algum sofrimento, e que muitos ainda passam, porque o mundo nos oprime, o mundo nos esfrega, o mundo nos massacra. Por quê? Porque não aceitamos a injustiça e a corrupção, somente olhamos para Jesus, que é Deus da justiça e do amor. Eu quero falar para você que me ouve nessa noite: olhe para a frente, olhe para os pés de Jesus, com toda humildade e amor no coração, perdoando sempre e buscando o perdão daquelas pessoas que você tem ofendido. Eu quero orar e agradecer a Deus por esse momento, por esta noite. Vamos orar, queridos, e receber a bênção também do Senhor. Pai querido, nós te glorificamos. Jesus, muito obrigado, Pai, por esses anos que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor pode, faz e realiza todas as coisas. Nos entregamos nas tuas mãos. Paizinho amado, que nós possamos, ano que vem, estar aqui nessa congregação, com ela cheia de gente, glorificando o seu nome, ó Deus, fazendo segundo o teu querer. Muito obrigada, Pai, muito obrigada por esse momento. Nós te glorificamos, e que o Deus que sabe tudo, e que o Deus que pode todas as coisas, que Jesus, o nosso Salvador e Perdoador, e que o Espírito Santo, que cada dia tem estado caminhando conosco, nos orientando e nos ajudando, esteja